Olá pessoal, muito bom dia para vocês, eu sou Fagundes, hoje são 25 de junho de 2022, final de semana, um ótimo final de semana para vocês aí, sabadão. Olha, fica até o final, a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Bolsonaro comemora a queda histórica do desemprego, menor patamar desde 2015. Olha só que coisa, hein? Quem é que estava no governo mesmo, gente, 2015? Lembrando o detalhe, né? Não tinha pandemia, não tinha crise mundial, não tinha crise de abastecimento no mundo, não tinha crise de alimento no mundo, não tinha guerra, nada, estava tudo às mil maravilhas. Nós estamos vivendo aí um período já no final da pandemia, nós estamos vivendo aí um período de guerra no leste europeu que está afetando o mundo inteiro. Nós pegamos o Brasil em 2019 praticamente no buraco, né? E mesmo assim Bolsonaro conseguiu essa marca, coisa que o PT não conseguiu, tendo tudo às mil maravilhas. Mas tudo bem, claro, naquela época tinha o Covid-13, não tem vírus pior do que esse. Bom, vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. A descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, vocês são maravilhosos. E ó, para comemorar isso aqui, já vamos ler o nome das pessoas que nos ajudam aqui, né? Agradecendo aos apoiadores de junho: Haroldo Marques de Souza, Amilcar Dias, olha, João Batista Gonçalves de Oliveira, Maria Antônia Siqueira Nunes, Damião Inácio e Técio Batista, a galerinha que tem dado uma força pra gente aí. Bom, as nossas lives são todos os sábados, e olha que coincidência, hoje é sábado, às 21 horas, e eu conto com você aqui, o seu comentário faz toda a diferença. Na noite desta sexta-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro, PL, comemorou a taxa de desemprego no Brasil, que chegou a 9,4% em abril deste ano, o menor patamar desde outubro de 2015. Preste atenção, 9,4%. O menor patamar desde 2015, de acordo com um estudo divulgado nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE. Na comparação com o mesmo mês de 2021, a taxa registrou queda de 4,9 percentuais. Ao todo, o país tinha 11 milhões de desempregados em abril. Após anos consertando o estrago causado pelo maior esquema da história do país, protagonizado pelo governo do PT, o desemprego ficou abaixo de 2 dígitos pela primeira vez. O que conseguiram destruir em tempos normais, o Brasil está recuperando em meio a uma guerra e uma pandemia, escreveu Bolsonaro no Twitter. Segundo o IPA, na outra ponta, a população ocupada em abril chegou a 97,8 milhões de trabalhadores, o maior patamar desde 2012. Em relação ao mesmo período do ano passado, a população ocupada aumentou 10,8% e na comparação com março último houve alta de 2,1%. De acordo com o IPA, a análise dos dados mostra que a expansão da ocupação tem ocorrido de forma generalizada, envolvendo todas as regiões, todos os segmentos etários e educacionais e atingindo todos os setores da economia. Bom, deixa eu ver aqui. O Twitter do presidente, ele fala, né, que após anos consertando o estrago causado pelo maior esquema da história do país, protagonizado pelo governo do PT, o desemprego ficou abaixo de 2 dígitos pela primeira vez. O que conseguiram destruir em tempos normais, o Brasil está recuperando em meio a uma guerra e uma pandemia. E aqui finaliza aqui, deixa eu ver se mais alguma coisa. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tá aqui, gente, a matéria. Veja só. A esquerda, e é aí que você tem que parar e analisar, a esquerda passa o tempo inteiro dizendo que Bolsonaro destruiu o emprego. Passa o tempo inteiro dizendo que Bolsonaro aumentou o desemprego. Nós temos que lutar contra o desemprego. E aí quando eu olho para esse cenário, quando eu vejo a pandemia que a gente passou, o fique em casa, quando eu vejo, né, setores que tiveram aí, vamos dizer assim, uma quebra, né, generalizada
por causa do Fique em Casa, pessoas que tinham comércios, pessoas que tinham, né, suas pequenas empresas, seus pontos né, comerciantes, pequenos comerciantes, né, que quebraram por conta do Fique em Casa, porque não tinham suporte para permanecer, né? E aí quando eu vejo esse contraponto, ao mesmo tempo em que os governadores ajudaram a destruir a vida de muitas famílias, a gente vê o governo Bolsonaro, em meio a tudo isso, conseguindo gerar emprego, gerar renda. Nós estamos com 9, alguma coisa, gente, do desemprego. A taxa de desemprego. No governo do PT, a gente chegou a 15%. A 15%. A taxa de desemprego. Olha a diferença, cara. Até quando as pessoas vão continuar olhando para a narrativa do Bolsonaro que gera desemprego? Mas quando você senta para olhar a verdade, você descobre o contrário. Agora pergunto para você, se em meio a essa pandemia governadores tivessem atuado ao lado do presidente. Porque uma coisa que você precisa entender é que esse aumento no emprego, essa queda no desemprego não é graças ao Fique em Casa, não. Porque você que é dono de comércio, você que trabalha, sabe muito bem o que você passou na pandemia. E muita gente ficou desempregada nessa pandemia porque viram os seus patrões perderem tudo. Perderem tudo, não tinham condições de manter e quebrou. Porque se você não trabalha, não gera dinheiro. Se você não gera dinheiro, você não paga contas. E aí você tinha fornecedor, você tinha funcionário, você tinha impostos, você tinha aluguel, você tinha contas de água, luz, telefone, um monte de coisa para você pagar, mas não entrava dinheiro. O que aconteceu? Decretar a falência, demite todo mundo, acabou. Foi isso, essa a herança dos governadores e alguns prefeitos para a sociedade. Agora, qual é a herança do governo Bolsonaro que vai deixar para a gente? 9,4%. Queda no desemprego. Queda no desemprego. Aumento no emprego. Veja, a taxa de ocupação, né, de pessoas trabalhando é a maior desde 2012. A gente está falando de governo PT ainda, gente. Nós estamos no meio de uma pandemia. Quando é que a sociedade vai parar de acreditar cegamente nos números fantasiosos da esquerda e começar a olhar para a realidade? Eu acho bonitinho quando o cara fala: Bolsonaro aumentou os preços das coisas. Bolsonaro, tem certeza? A gasolina tá cara. Beleza, concordo com você, gasolina tá cara. Você tem dois problemas nessa questão da gasolina. A guerra no leste europeu que está forçando até os Estados Unidos está derrubando impostos no combustível, gente. O Biden, essa semana, está trabalhando justamente nessa questão de derrubar, porque o preço está subindo. Não é uma questão no Brasil, é uma questão no mundo. Agora, segundo problema. 3 refinarias, uma delas Abreu e Lima, aqui no Nordeste, Pernambuco. Se essa refinaria tivesse sido concluída, ao invés de ela ter sido começada e depois explorada como fonte de corrupção pelo PT, tivesse pronta, porque já deveria estar pronta há muitos anos, hoje talvez nós não estivéssemos com os preços tão altos e talvez estivéssemos até exportando mais para fora, tendo mais lucro, com combustível mais barato e ainda exportando para fora. Eram 3. Bastava uma. Tá pronta. É a herança do PT, gente. A desgraça que a gente está vivendo hoje é a herança do PT. O pessoal fala: a Eletrobras foi privatizada. Graças a Deus que a Eletrobras foi privatizada, porque não pode mais um presidente fazer como o Dilma fez em 2014, em ano eleitoral, dar uma canetada lá para baixar o preço da eletricidade e depois isso vir como uma avalanche. Porque é assim, gente, nós só olhamos para o problema quando ele está acontecendo e culpamos quem está no poder naquele momento, mas nós não paramos para olhar aonde é a origem daquele problema. E muitas vezes a origem do problema está lá atrás, numa coisa que parecia boa, mas que na verdade o resultado, tá aí. Então tá aqui, Bolsonaro comemorando o aumento do emprego, da ocupação e a queda do desemprego.
em meio à pandemia e em meio à guerra na Europa, no leste europeu. PT acabou com o país sem precisar ter guerra nenhuma, sem ter pandemia nenhuma, sem ter nada. Os caras conseguiram levar o país pro buraco. Gente, na descrição, aí vocês vão encontrar o link para a matéria. E lembrando, ó, botão valeu demais caso você gostou desse vídeo. Clica aí, escolha um valor, colabore com o canal, seu comentário fique em destaque. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver aqui. Agradecendo o carinho de vocês, vocês são maravilhosos. Rosa Lia Teodoro de Mendonça. Espero que Bolsonaro não gaste saliva à toa ao responder esse ser. Ela, após a acusação grave a Forças Armadas, Ciro afirma notícia crime contra ele foi a mando de Bolsonaro. Agora aí é ser muito, sabe, gente? O cara acusa as Forças Armadas de ser conivente com crime organizado e é para as Forças Armadas olhar para eles assim, ô Cirinho! Não, gente, é muita cara de pau, né? É não assumir as responsabilidades. José Aparecido do Couto, nenhum deles vale nada. Ele escreveu aqui no vídeo, Moraes trava indicações de Bolsonaro para os tribunais regionais eleitorais. Marcando aqui. Engraçado que mandaram aqui a lista tríplice para o Bolsonaro, né? Da lista tríplice, todos os 3 ministros ou candidatos a ministros que o TSE mandou, todos têm ligação PT, deputados corruptos e até mesmo defesa de Lula e Dilma. Quer dizer, não tem como, né? Não tem como. Não tem como o Bolsonaro aceitar esses caras. E aí Moraes travou o negócio lá. Tânia Oliveira, ela escreveu, deixa eu ver, representantes do comuna estão em pleno canibalismo, e ela escreve, 22, tá, 22 nele, tá aí, grande Tânia, querido, um abraço. Renan joga sujo, desacredita Simone Tebet e pede apoio à campanha de Lula. A traição dentro da terceira via, gente. Não vai. Terceira vez, ela começou, eu falei pra vocês, gente, isso aqui não vai dar certo, desde o início eu falo, ó, como é que vai ficar esse negócio? Tá aí, gente, um abraço, fiquem com Deus, fui, daqui a pouco tô chegando pra matéria, hein?